Salve pessoal! Então, esse aqui é o nosso terceiro vídeo. Agora eu já estou de volta, né, no escritório e eu quero gravar para vocês agora o vídeo do Descartes, tá? Então eu vou começar a falar já. Não pode ser, senão ele vai ficar um vídeo muito longo. Então vamos lá diretamente para o Descartes. Pensamento cartesiano, eu quero que vocês lembrem, na verdade, três grandes blocos ou quatro grandes blocos de conteúdo. O primeiro desses blocos é para as questões de verdadeiro ou falso, tá? E nesse bloco a gente vai discutir o pavimento filosófico que o Descartes segue. O que significa esse pavimento filosófico? Quais são as opções filosóficas que ele faz com base na experiência filosófica e na experiência científica que ele estava trabalhando e que estava informando basicamente a produção do conhecimento dele e a escrita das meditações metafísicas. Então, quais são as características filosóficas dele? Primeiro, Descartes era evidentemente um racionalista. Então, a plataforma de confiabilidade que ele oferece é justamente no sentido de uma possibilidade de redenção dos equívocos produzidos, né, no âmbito da organização científica e filosófica, através de traços racionais. Tá? Dentro desse racionalismo, nós vamos encontrar algumas alternativas que ele adota, alguns caminhos que ele adota, e que vão informar mais especificamente como funciona, como é orquestrada toda a produção filosófica tardia dele. Né? Como é que acontece isso? Então, primeiro a gente tem que levar em consideração que o Descartes é também, além de ser um racionalista, um pensador do dualismo. Ele opta por entender que mente e corpo trabalham em separado. Eu ainda citei o Ryle para vocês, é um dos pensadores que vai estudar isso no Descartes e cunha o termo fantasma na máquina. Ele vai dizer que a mente é como um fantasma trabalhando dentro de uma máquina orgânica, né, em conjunto com uma máquina orgânica, mas está separada. Ele habita, ele assombra essa máquina, desculpem, mas é basicamente isso, está separado, funciona de forma separada. Principal consequência, os princípios operadores da mente são princípios lógicos, matemáticos, racionais, ao passo que os princípios geradores de um estatuto do corpo são princípios naturais. Então são coisas distintas, ainda que o segundo possa ser compreendido através do primeiro, é necessário fazer uma intersemiose, uma tradução, que vai levar os princípios materiais para o âmago dessa construção racional, certo? Segundo aspecto filosófico, para além do dualismo, é necessário lembrar que ele também é um solipsista. O que significa isso? O solipsista entende que existe uma compreensão solitária do mundo e essa compreensão solitária envolve a minha capacidade de assimilação e compreensão de processos racionais, lógicos, matemáticos e assim por diante. Em outras palavras, por exemplo, esse vídeo ele é uma forma de comunicação. Ele não é nem de perto suficiente para estabelecer a compreensão do tema discutido. O tema discutido tem que ser interiorizado e produzido no âmbito racional do indivíduo que coleta as informações. Porque, do contrário, ele vai ser apenas mais uma soma de dados que acaba caindo no vazio. Tá? Então, ou eu consigo reproduzir os processos racionais ou não. Ok? Terceiro aspecto, além de tudo, ele opta por um fundamentalismo filosófico, desculpem, e esse fundamentalismo filosófico ele se opõe à construção metodista. Tá? O que significa isso? Que existe um fundamento sólido a partir do qual esse indivíduo vai partir para produzir determinada qualidade de pensamento. Em outras palavras, quando a gente poderia pensar o pensamento para tentar entender como ele funciona, a continuidade de processos de pensamento na postura metodista levaria a uma redução ao infinito. E isso nunca acabaria. O Descartes entende, portanto, que o pensamento só pode ser pensado sobre seu conteúdo e não existe pensamento vago de conteúdo. E se eu penso o pensamento, eu estou reproduzindo o pensamento com o seu conteúdo, não pensando sobre um pensamento despido de conteúdo. Tá? Então, o fundamentalismo determina que eu só posso pensar o objeto do pensamento, nunca posso pensar o próprio pensamento. Eu simplesmente vou repensar o pensamento e pensar o próprio objeto. Tá? Então, existe um cap que não me leva mais à redução ao infinito. Tá? A barreira, o ponto de encontro, ele está efetivamente lançado dentro do contexto específico do pensamento. Com esses três fundamentos, a gente fez lá uma divisão, um desenho geral das três primeiras meditações, simplificando-as no sentido específico de tentar resgatar alguns dos aspectos que foram mais primordiais para a compreensão do pensamento cartesiano. Quais são esses aspectos? Existem, em virtude dessas preocupações centrais do Descartes para a construção de uma ciência mais precisa, demandas que exigem dele a observação de informações, afirmações científicas feitas. Nesse caso, todas as afirmações têm que ser falseadas, e por meio dessa falseabilidade, por meio da desconstrução e da falseabilidade, será necessário então que o indivíduo consiga, ao abater e fissurar esses processos,
restabelecer ou reconstruir toda a noção de pensamento a partir de certezas fundamentais que ele vai ter que pesquisar. Isso significa que toda afirmação científica é necessariamente lançada, projetada por um plano de falseabilidade. E, portanto, as hipóteses e teses construídas com base nessas informações são consideradas falíveis. E aí ele vai atacar 3 campos que consistentemente foram empregados para a produção do conhecimento do pensamento antes dele. Primeiro, ele vai atacar a confiabilidade da realidade que o cerca, mostrando que é falseável, que é falível essa confiabilidade da realidade. Segundo, ele vai atacar a percepção, então a falibilidade da percepção. E terceiro, ele vai atacar o próprio pensamento. Com a falibilidade desses 3 aspectos, desses 3 âmbitos, nós vamos ter a completude daquilo que ele vai entender como uma espécie de produção científica. O que diz respeito à falibilidade do real? Falibilidade do real, perdão, da realidade, vai ser construída com base no argumento do sonho, que basicamente diz o seguinte: se eu sonho e durante o meu sonho eu não sei que estou sonhando, então a minha percepção me engana e basicamente a realidade permanece além de qualquer comprovação ou demonstração. Quando eu desperto, eu também tecnicamente não posso saber se estou sonhando ou não. Eu só sei que o sonho era sonho, porque a realidade é mais perfeita que o sonho e eu consigo enxergar isso. Ela é mais persistente que o sonho e eu consigo ver isso. Tá? Então esse seria o primeiro ângulo de falibilidade. O segundo, que é o da percepção, vai resgatar a leitura que a percepção permite ter sobre o próprio objeto. E ele vai dizer para nós assim: percepção me permite filtrar, determinados dados, e a filtragem desses determinados dados me dá aspectos específicos do objeto que eu estudo. Como é que essa filtragem é feita? Ele toma lá o exemplo do favo de mel e começa a dizer, mas será então que ele vai retomar a teoria das causas de ser do Aristóteles para tentar ver se a percepção efetivamente oferece algo que possa ser eventualmente considerado como uma construção genuína do objeto apenas pela percepção. E ele vai dizer lá, será que entender o que significa a forma do objeto é suficiente? Não, porque tecnicamente algo permanece do favo, por exemplo, para ser derretida, e essa qualidade se perde se eu... Ela não se perde, mesmo que eu tire a forma do favo. Então é a substância, basicamente a cera. Também não, porque se a cera é derretida, eu sei que não é um favo. Então é a questão da finalidade. Então a cera eu vou utilizar para fazer a vela, ou o favo eu vou utilizar para mastigar e tirar o mel, ou coisa que o valha. Olha, também não define, porque afinal das contas eu posso dar múltiplas finalidades, múltiplos fins para as coisas. Então também não é o caso. Então são as relações travadas, veja, considerando que cada ente trava uma relação distinta com o objeto, também não pode ser essa definição, porque senão eu vou ter várias definições a depender das relações. Então todas essas questões que ele coloca, então de repente é justamente a efficiência, aquilo que constitui o objeto, também não pode ser. Então todas essas questões que estão imediatamente colocadas, elas acabam abraçando a noção, acabam abraçando essa especificidade e lançam fora todas as causas de ser e categorias possíveis. E agora Descartes pensa assim, bom, e agora? Como é que fica a questão? A percepção não me dá nada do objeto. E ele fala, é pior, porque eu sei que os dados sensoriais são acolhidos pelos meus aparelhos de percepção. Então, por exemplo, a textura da cera é dada pelas minhas mãos. Mas em minhas mãos são minhas, só sei que são minhas porque eu posso sentir o toque de uma das minhas mãos na outra. Só sei que minhas mãos são minhas por isso. Então é também através de dados sensoriais que elas são incluídas no contexto específico da produção dos dados sensoriais que eu tenho e da minha percepção. E mais do que isso, vamos supor agora, então meu corpo guarda esses aparelhos, mas meu corpo é separado da minha mente, não há, e é justamente aqui que ele inscreve o princípio do dualismo, não há uma relação íntima entre os dois e eu não posso afirmar que meu corpo é garantia de produção do conhecimento, logo está afastada a questão da percepção. Ele fala, percepção é incerta, precisa de algo que a redima. Então vamos ao pensamento. O pensamento há de redimir. Certamente o pensamento matemático vai ser preciso o suficiente, ou o pensamento lógico, e aí a gente chega a um outro problema, que é o fato de que se eu não exercitar a própria compreensão da lógica, ou a própria compreensão da matemática, então a questão solipsista, talvez eu cometa equívocos, e no cometimento desses equívocos produza pensamentos equivocados, produza explicações equivocadas, e por meio desses equívocos estou eu de novo sujeito aos erros do pensamento. E agora ele fala, então eu tenho 3 dimensões, nenhuma delas me serve, todas elas desabaram. E esse exercício que ele fez estava calcado na concepção de uma dúvida hiperbólica, ou seja, o ato de duvidar de todas as coisas. E agora que isso foi desmontado, ele olha, contempla a situação e pensa assim, bom,
Agora que eu fiz todo esse processo, eu preciso ter um novo olhar sobre essas questões, porque eu não posso sair daqui, eu estou confinado a essa experiência, esse universo. Né? Ele nem vai mencionar o termo experiência, que é mais do empirista, mas é o universo ao qual ele está confinado, ele não consegue sair daí, ele não tem outros lugares, outras regiões dos quais ele possa obter dados, ele precisa achar essa outra região, que é o espaço da certeza fundante, da crença fundamental do seu pensamento. O que ele faz então? Ele olha a situação por um ângulo um pouco diferente. Ele pensa assim, eu não vou nem olhar para o objeto, nem para a posição do sujeito, eu vou olhar antes para a questão da atitude que está sendo tomada. Eu não vou tentar explicar o pensamento por suas estruturas ou por suas correções, nem por seus conteúdos, porque tudo isso vai falhar. Eu vou tentar explicar o pensamento como um movimento interno da mente. E agora, ele olha para a situação e diz assim, em todas as situações que eu coloquei, o que persiste é justamente a dúvida hiperbólica, e até aqui tudo desabou sob ela. Tem um ponto que eu não coloquei à prova ainda, que é o próprio duvidar. E aí quando ele faz isso, quando ele tem essa mudança de atitude, salta para fora da realidade, da percepção e do pensamento, e coloca a questão desse duvidar, da própria dúvida, ele percebe que duvidar da dúvida cria uma contradição performática. E ele pensa assim, bom, se eu duvido da dúvida, então o próprio ato de duvidar elimina a possibilidade dessa dúvida desabar a própria dúvida. Então está resolvido o problema. Pelo menos agora uma certeza eu tenho, eu sou capaz de duvidar. Percebem? A capacidade de duvidar que está inscrita aqui tem dois ângulos, e dois, portanto, duas características centrais. Primeira dessas características centrais, ela inscreve o pensamento filosófico no terreno da ação. Volta lá em Maquiavel, eu tinha colocado lá no comecinho da matéria em sala, que em Maquiavel o pensamento passa a ser também performance, a produção do pensamento passa a ser performance, ele está mais dirigido para o terreno da ação e para o âmbito pragmático. Aqui, muito embora nós estejamos lendo o racionalismo, há uma inserção pragmática, não vou nem dizer pragmática, mas há uma inserção da ação no terreno filosófico. Porque essa ação de duvidar aparece como performance do pensamento e é ela que fundamenta toda a possibilidade de produção do conhecimento científico. Se eu duvido, então eu penso, porque a dúvida só pode aparecer no processo de pensamento ativo. Se eu penso, é porque eu existo para pensar ou sou para pensar. Então, duvido, penso, sou. Ou, para resumir, penso, logo existo. Esse é o princípio do cogito, que eu vou cobrar de vocês eventualmente na prova, ou em verdadeiro ou falso, ou talvez em discursiva. Tá? Se eu pedir uma questão discursiva, vocês têm que me explicar os 3 pontos de falibilidade, como vocês chegam ao princípio do cogito. Lembrem, por caridade, que esse princípio não é só uma sentença, não é só um regramento, ele não tem um caráter de legissigno ou de imposição regulamentar pura, é uma função. Tá? É porque eu duvido que eu penso, porque eu penso que eu sou, e os 3 são mutuamente dedutíveis uns dos outros, tá? Então eles são dedutíveis uns dos outros. Não se trata de um princípio seco, trata-se de uma função. Ele está pensando em comportamento do pensamento, por isso que ele é capaz de ligar razão e performance numa coisa só, ok? Agora, quando você faz uma análise estendida desses mesmos elementos e alcança esse lugar, o Descartes percebe uma coisa, que é a seguinte: eu só consigo criar um espaço de dúvida na medida da existência de uma realidade mais perfeita que me permita o contraste. No caso do sonho, é a realidade em que vivemos. No caso de circunstâncias materiais, é a minha capacidade de explicá-las melhor através da razão. No caso de um cálculo, é a correção dos instrumentos empregados para fazer esse cálculo, as regras, as leis da matemática, grosseirissimamente falando, por exemplo. No caso, percebem? Em cada caso eu vou ter mentalmente falando uma versão mais perfeita daquilo que eu estou analisando. E é só porque existe essa versão mais perfeita que eu consigo detectar incoerências ou equívocos. E aí, em virtude disso, ele começa a perceber que é necessário ter sempre essa perfeição mais elevada. E aí vem a grande questão: onde é que está a perfeição mais elevada do real? Essa perfeição é infinita, universal, totalmente ampla, contém todas as possibilidades possíveis e se dá o tempo todo para o real, apresentando-se para a alma humana. Aqui ele inscreve automaticamente a figura de Deus em sua teoria. Deus é esse espaço de perfeição mais elevada e, através da comparação entre Deus e a realidade, eu consigo perceber as fissuras da realidade. Como ele precisa aplicar a dúvida hiperbólica sobre tudo, agora chegou a hora da pergunta fatal. E Deus, como é que fica nessa história? E para ele responder essa pergunta, nós temos alguns complicadores e algumas interpretações possíveis. A pergunta que ele faz é: será que Deus está aí, existe mesmo? Será que essa história toda termina
na figura de Deus e nessa ação da figura de Deus sobre nós e tal. E ele vai responder o seguinte: olha, num primeiro momento eu tenho que levar em consideração que Deus é onipotente, onisciente, onipresente, bondoso, absolutamente honrado. E agora, como é que fica? Porque se ele é todo poderoso, conhece tudo, ele tem a verdade na mão e pode criar qualquer ente, qualquer criatura que tenha a verdade em suas mãos. E ele não me criou para ter a verdade em minhas mãos. Ele me criou, só que eu não tenho a verdade. Como é que eu fico agora? E aí a grande questão que surge é a seguinte: se ele me criou dessa forma, é porque talvez ele não seja tão bom, talvez ele não seja tão poderoso, ou talvez ele não seja assim aquele que detém a verdade, não seja tão perfeito e tão consciente da verdade. A resposta que o Descartes dá é curiosa. Ele pega lá aquele sonho dele do gênio maligno e fala assim: na verdade, eu estou caminhando na direção da verdade, só que é como se existisse um gênio maligno que me impede de alcançá-la. O gênio maligno representa aqui o contexto das limitações humanas para alcançar a verdade. Veja, nós fomos criados de forma limitada. Nós não temos condições de recepcionar a verdade por inteiro no nosso estado de existência. Tá? Mas então por que Deus não me fez capaz de receber a verdade como um todo? Deus não me fez dessa forma, porque se ele me fizesse assim, ele me faria igual a ele. E se ele me fizesse igual a ele, por uma coincidência de dois infinitos que se sobrepõem, lembrem do argumento da aula, Deus estaria simplesmente olhando para si mesmo, coisa que certamente já acontece, mas que não cria uma dissociação, porque se Deus permeia todas essas possibilidades perfeitas, um segundo Deus que permeasse todas as possibilidades perfeitas seria basicamente uma reflexão do primeiro sobre ele mesmo, que também está contemplada como possibilidade possível nele. Logo, ele precisa criar aquilo que é diferente dele, portanto imperfeito e limitado, para ele poder oferecer essa possibilidade de aprendizado, crescimento. Quando ele quis criar algo que não era ele fez isso. Então ele tinha que me criar com essas limitações, ele tinha que nos criar com essas limitações. E limitados que estamos, nós todos somos construídos para caminhar na direção da verdade sem tê-la por inteiro. O gênio maligno representa nossas limitações, mas Deus, em sua infinita bondade e sabedoria, fez o seguinte: colocou para contornar a situação a dúvida. E a dúvida nos permite, então, contornar o gênio maligno e alcançar passo a passo a verdade que está mergulhada em Deus, nos aproximando dele. Certo? Essa explicação está profundamente ligada com os atributos teológicos do pensamento cartesiano. Agora, é preciso lembrar uma coisa: nem todo mundo aceita essa interpretação. Tá? Se a gente for olhar pela postura racionalista pura, ela não é aceitável pura e simplesmente porque ela não prova a existência de Deus. Ela toma a existência de Deus como possível a partir de uma não contradição de atributos internos. Um argumento muito parecido com aquele que vai ser utilizado por Spinoza na construção de sua ética, quando ele fala sobre a natureza e a existência de Deus. Isso não é suficiente pelo ponto de vista racional. Adota o princípio de que as coisas que não se contradizem certamente existem. Tá? É possível pensar dessa forma? Sim, só que é uma moldura de pensamento própria e não é necessariamente universalmente aceitável. Tá? Tem gente que vai dizer que não tem resposta. Tem gente que vai dizer assim: olha, a única resposta que Descartes pode dar no fundo, e dá, é não saber. Seguindo o ritmo das meditações, por exemplo, você pode aduzir isso delas. Tá? Seria possível aduzir isso delas. E se não tem como saber pelo sentido racional, que é o que ele inscreve nas meditações, não é fiando-se, na mentalidade desses filósofos, que você não é fiando-se na teologia dele que você vai buscar respostas. E aí fica esse eu não sei. Como não se sabe, a teoria dele é colocada, como o próprio Descartes colocaria, em suspensão de juízo. Até o momento em que eu consiga demonstrar isso, eu não sei o que fazer do sentido de veracidade ou falsidade das minhas afirmações. Certo? Suspensão de juízo é uma categoria dele mesmo, né? E por fim tem aqueles, eu particularmente vou aderir a esses, né, que entendem que a própria teologia dele dá explicações suficientes através da coleção dessa estruturação e representação divina no pensamento filosófico dele. Isso resolve o problema fundamental do racionalismo para ele, certo? O que não significa que Descartes seja perfeito. Tem uma série de outras questões que são muito rudimentares nele e vão depender de correções posteriores e bastantes correções, né? Ou seja, muitas correções, certo? Esse seria o panorama do Descartes para essa prova. Estou aqui chegando já em 20 minutos de vídeo, então vou fechar por aqui. E agora vocês têm aqui todo esse materialzinho organizado. Se quiserem dar uma olhada nos vídeos anteriores, me procurem, conversem comigo, vejam lá as revisões nos campi, tá? E vamos conversando aí, pessoal, beleza? Muito obrigado pela atenção, agradeço novamente toda a atenção e esforço de vocês e nós nos vemos aí ao longo da semana. Aquele abraço.